Nem tudo que acontece na nossa vida ruim, situações que são difíceis, complicadas, uma notícia que chega, uma enfermidade que vem, um momento difícil que bate a porta, nem sempre é o diabo, nem sempre é o inimigo. Muitas vezes é Deus trabalhando na nossa vida, aprimorando a obra que Ele tem em nós. E eu vejo aqui na palavra de Deus, em Marcos, capítulo 8, no versículo 31 em diante, a gente vai ver Jesus dando uma revelação, trazendo algo para os discípulos, e eles, principalmente Pedro, né, que era bem afoito, que era bem sanguíneo, que era bem, falava o que ele pensava. Nós vamos ver ele agindo de uma forma tempestuosa, de uma forma sem pensar mais uma vez. E nesse momento sem pensar, Jesus ele vem e repreende Pedro. E Jesus fala, nem tudo, né? Nem tudo é com a perspectiva que você está vendo. Tem coisas que são necessárias nós passarmos. Então, em outras palavras, eu vou ler para você, está aqui em Marcos, capítulo 8, versículo 31, diz: então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei, seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os discípulos, repreendeu Pedro e disse, né? Afasta-te de mim, Satanás. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, né? Na tradução da minha Bíblia aqui. Irmãos, muitas vezes tem coisas na nossa vida que são necessárias acontecer para nos aprimorar, para nos dar experiências, para nos tratar algumas vezes. E nós temos muitas vezes a vontade, né, de colocar tudo como se o inimigo, o Satanás, ele fosse culpado de tudo. E muitas vezes, como eu disse, não. Muitas vezes são projetos do Senhor mesmo que vem acontecendo na nossa vida. A salvação, Jesus ir para a cruz, Jesus morrer por nós, era um projeto do próprio Deus, né? Que a Bíblia diz que o Senhor, Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, era um propósito de Deus, era necessário, era fundamental que aquilo acontecesse, senão nós estaríamos fadados à morte eterna, né? Estaríamos fadados ao inferno, nós não teríamos uma salvação, nós não teríamos esperança de uma vida eterna. Precisou que Jesus fosse o Cordeiro perfeito, né? Sem pecado, o próprio Deus indo ali na cruz, levando sobre ele, como está em Isaías 53, todas as nossas dores, enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi necessário Jesus cumprir todo aquele propósito. Ele podia não ter feito, ele podia ter dado ordem aos anjos e acabado com toda aquela situação, mas era necessário. Irmãos, então o que eu quero trazer para você é que Jesus ele traz a revelação para os discípulos, porque a palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então Deus ele tinha que trazer aquela revelação para os seus queridos amigos, discípulos ali, seguidores, né? Então ele fala com os discípulos, olha, eu vou morrer, vai acontecer isso, né? Mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Então quando Pedro ouve aquilo, dá um desespero no coração dele, uns 5 minutos assim, e ele fala, não, de jeito nenhum, você não vai passar por isso. Então ele começa digamos assim, a querer ir contra aquilo que era para ser a vontade de Deus, a determinação do Senhor para aquela situação. E aí Jesus, né, ele fala, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Então ele fala com Pedro, falando com Satanás, né? Ele fala, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo. Ou seja, eu vou cumprir sim o propósito para o que eu vim, ao que eu fui enviado, né? Eu vou cumprir o propósito. E Pedro fica triste, Pedro não entende, e o Senhor fala, você tem uma visão humana, mas eu quero te dar uma perspectiva do reino de Deus, né? E eu já falei sobre isso aqui em outras mensagens, que o que faz a gente muitas vezes não conseguir cumprir o que Deus tem na nossa vida é a nossa visão
errada ou deturpada do que Deus quer fazer na nossa vida, do reino do Senhor, né? Nós temos uma visão deturpada, infelizmente, muitas vezes nós não olhamos com a visão de Deus, nós não olhamos com a visão humana nossa, que foi o que aconteceu com Pedro. Então Pedro, ele é repreendido, né? Jesus, ele fala com ele: eu vou cumprir sim o meu ministério, meu chamado, foi para isso que eu vim, em outras palavras. Então o que Deus quer falar com você através dessa mensagem? Olha, tem coisas que acontecem na sua vida, tem momentos de tribulação, de lutas, tem momentos de ventos, tempestades, tem alguns momentos na nossa vida que eles são necessários nós passarmos. Às vezes nós não compreendemos no momento que nós estamos passando, nós achamos que, por que será que isso está acontecendo na minha vida? Por que veio essa enfermidade? Por que eu estou passando essa dificuldade financeira? Por que essa porta se fechou? E a gente não entende, porque tem coisas que realmente elas vêm assim de supetão, elas vêm rápido na nossa vida e são propósitos do Senhor para algo maior lá na frente. Só que como a gente tem a visão limitada, como nós temos a visão humana nossa, nós não vamos conseguir ver além daquele problema naquele momento. No momento, a coisa mais fácil que acontece, é o mais natural, é nós olharmos para o problema e a gente focar no problema e ficar pensando: por que será que isso aconteceu? Não era para ter passado isso. E a gente começa ao invés de avançar, ao invés de tentar entender o que Deus tem mais para frente, a gente começa a limitar a nossa visão com a situação que nós estamos vivendo naquele momento. Foi o que Pedro fez. Então Jesus, ele ensina para você e para mim nessa noite que todas as vezes que vierem situações assim, que a gente não consiga entender o porquê daquele momento, por que eu estou passando por isso, por que é necessário isso acontecer, confia no Senhor. Nem tudo é o diabo, nem tudo são os inimigos. Tem coisas que são projetos do Senhor. Tem coisas que são propósitos de Deus para aperfeiçoar a obra que Ele tem na sua vida, para capacitar você para algo maior lá na frente. Porque olha, se a gente não passa por nada, se nós não passamos por nenhuma experiência, se a gente não passa por nenhum vento, se a gente não passa por nenhum momento difícil, que experiência nós vamos ter para consolar outra pessoa lá na frente, para fortalecer a pessoa, para dizer: olha, Deus vai te ajudar, vai te levantar, porque Ele fez assim na minha vida. Nós não teremos experiência, nós não teremos o que dizer. Então o Senhor, muitas vezes, acontecem situações na sua vida, Deus quer falar assim com você. Olha, muitas vezes acontecem dificuldades na sua vida, problemáticas, situações que são tristes, mas não é para sua destruição, não é para morte, é para crescimento espiritual, é para fortalecimento do seu coração. Então descansa em Deus. Quando vierem coisas, não fique estressado, não fique desesperado. Pedro se desesperou: não, mestre, não vai acontecer isso, o senhor não vai morrer, não vai. E aí Jesus fala: olha, eu te repreendo, Pedro, Satanás, eu repreendo, porque tem que acontecer, o que tem que ser para você vai acontecer, irmãos. O que Deus tem para mim vai acontecer. Não adianta, às vezes a gente quer lutar, né? A gente quer lutar contra o próprio Deus, contra a vontade do Senhor, quando na verdade nós não temos poder para fazer nada, para nem um fio do nosso cabelo a gente tem controle, né? A Bíblia diz que Deus, ele sabe tudo, Deus, ele conhece todas as coisas. Então, todas as vezes que você estiver passando um momento de dificuldade, um momento que você não esteja entendendo o porquê dessa situação, confia em Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é confiar no Senhor. É entender que Deus tem o controle. Então nada foge daquilo que Ele tem para a sua vida. Se não foge, se Ele tem o controle, a gente tem que ficar calmo e esperar o vento passar. Clame a Ele, peça socorro a Ele. Sim, isso não é errado. Mas entenda, tem momentos que o vento... Oh, meu Deus, quantas vezes, né, os discípulos estavam ali no meio do mar, não foi só uma vez, foi mais de uma vez, e eles no meio do mar, e vinha aquele vento, aquela tempestade, parecia que o barco ia afundar, parecia que eles iam morrer. E aí eles clamavam e o Senhor vinha sobre as águas. O Senhor, em um outro momento, no momento ele veio andando sobre as águas, no outro momento a gente vê Jesus na polpa do barco dormindo. Então ele estava sempre presente de alguma forma, ele não tirava de vista aqueles discípulos, ele não perdia de vista a situação, ele não perdia o controle da palma da mão dele. Estava na mão de Deus o controle. Tanto é que quando ele chegava, ele repreendia e o vento parava, as ondas se aquietavam,
tudo voltava a ser uma bonança, porque Jesus não perde o controle da situação. Então, não é errado você clamar se você estiver passando um momento de dificuldade aí na sua vida, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na sua saúde, né? Porque muitas pessoas estão travando lutas e batalhas na saúde nesse momento. Clame ao Senhor, sim. Peça socorro a Deus, sim. Mas entenda, tem coisas que Ele vai te livrar e tem coisas que Ele vai deixar você passar e vai passar junto com você para te dar experiência, para te dar crescimento e para glorificar o nome dEle. Lázaro não precisava ter morrido naquela palavra da João capítulo 11. Ele podia, né? Jesus podia ter feito algo, mas tanto que a Bíblia diz que Ele falou, não, deixa lá. Ele dorme, eu vou despertá-lo do sono. E Ele demorou a chegar lá. Jesus não chegou no tempo do homem que poderia ser um livramento, que poderia tirar Lázaro de lá. Não, Ele esperou mesmo o negócio ficar feio. 4 dias, as pessoas falaram, já está fedendo, já não tem mais o que fazer. Então Jesus, Ele chega nessa hora, onde a possibilidade do homem não tem mais, não existe mais. Ele chega para mostrar que tem coisas que são necessárias para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas entendam, compreendam que a mão de Deus fez todas essas coisas. Então quando Ele chega ali, que Ele conversa com Maria, conversa com Marta, né? Fala para elas que Ele é a ressurreição e a vida, explica que aquela enfermidade é para a glória de Deus e não para a morte. Aí Ele dá ordem para Lázaro, sai para fora, e Lázaro tem que ressuscitar. Então, irmãos, Jesus, Ele continua no controle. Às vezes você pode pensar que você está à deriva, você está solto, você está perdido. Não, eu digo para você, o Senhor continua no controle dessa situação, continua no controle da sua vida. Só que há um tempo determinado para Ele cessar o vento. Há um tempo determinado para Ele entrar ali na cova com você. Há um tempo determinado para Ele fazer algo a seu favor. Enquanto Ele não faz, continua confiando. Enquanto Ele não faz, continua crendo, continua esperando em Deus. Porque tem momentos que parece que os ventos, que parecem que as ondas, elas vão, né, nos submergir, nós vamos afundar, nós vamos afogar. Parece que é uma coisa atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra, e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo os seus propósitos, eu não estou entendendo por que tudo isso está sobrevindo sobre mim. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. É só a gente confiar. Confiar, porque no final das contas Ele vai te mostrar o porquê foi necessário tudo aquilo. Mas passa sabendo que você não está sozinho. Passa sabendo que nós estamos com Ele o tempo todo. Ele está nos guardando, Ele está segurando pela nossa mão e dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço, eu vou estar contigo nessa situação. Então, isso que é importante. Então, quando Pedro ele fala aqui, onde a gente estava lendo, Marcos capítulo 8, quando Pedro fala com Jesus, né? Que ele não ia morrer, que ele não ia cumprir o propósito, que ele não ia cumprir o chamado, e Jesus ele repreende Pedro. Ele fala, olha, você está vendo, você considera as coisas do ponto de vista humano, não está vendo com a perspectiva de Deus. Então eu deixo isso para o seu coração nessa noite. Tenta ver as coisas com a visão do Senhor. Tenta olhar para a situação como Deus está vendo, não como nossa limitação humana. Porque realmente, irmãos, quando vem uma enfermidade sobre a nossa vida, a gente fica preocupado, a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer, porque a gente entende que se Deus não fizer algo por nós, nós podemos perecer. Quando vem um problema no casamento, a pessoa entende que se Deus não intervir nos corações, aquele lar, aquele casamento pode perecer. Quando vem um problema financeiro, que as portas se fecham, que não tem da onde tirar, né? Porque quando chega nesse limite, a gente se desespera humanamente, porque nós pensamos, nós não temos o que fazer se o Senhor não intervir. Mas sempre tem o Senhor para intervir, para mudar, para virar o quadro. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Confia em Deus, coloca tudo na mão de Deus, o seu casamento, sua vida financeira, sua família, sua saúde, seu ministério, você que tem uma obra para cumprir, né? Às vezes você olha assim e fala, meu Deus, essa obra tá tudo travado, tá tudo tão difícil, mas confia a obra em Deus, confia a sua família em Deus, confia a sua vida a Jesus, e você vai ver a grande virada, o grande reboliço que Ele pode fazer, porque quando Jesus quer agir, ninguém pode impedir. A palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Então guarda essa mensagem no seu coração, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te ajude a entender
que Ele sabe o que Ele está fazendo. Que ainda que você não esteja vendo, não perdeu o controle, Ele não perdeu essa batalha, Ele não perdeu a direção. Tá tudo na mão e no controle de Deus. Deus abençoe você e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para mais uma mensagem. Em nome de Jesus.